Boa tarde, hoje é 26 de setembro de 2020, sábado. Estou aqui em casa já com roupinha de ginástica, porque eu pretendo depois sair para dar uma caminhada nesse dia nublado aqui de Porto Alegre. Recomendo que todos em casa façam o mesmo, porque isso é bom para o corpo, para a mente, para a saúde e para a fertilidade. Ontem publiquei 2 posts aqui no meu Instagram a respeito de transplante ovariano. Então, quero explicar um pouquinho para vocês sobre a técnica, sobre a minha experiência com transplante ovariano, os meus estudos e por que na Alemanha eles citam que estão fazendo mais preservação de tecido ovariano do que de oócitos. Vou explicar as vantagens do tecido ovariano, tá bom? Bom, então tudo começou quando eu fui para Nova York fazer um fellowship em preservação de fertilidade com o professor Kutluk Oktai, que hoje é professor da Yale. Ele é uma referência em preservação de fertilidade. E lá eu acompanhei a parte clínica e acompanhava ele no consultório, fazia algumas ecografias, tudo que eu faço aqui já na parte de fertilidade, mas com enfoque em preservação de fertilidade, principalmente para pacientes oncológicas. E também tive a oportunidade de desenvolver o meu lado cientista. Ficava uma boa parte do tempo também no laboratório dele, contando espermatozoides, fazendo experimentos e era também responsável por receber ovários de cadáveres, mulheres que recém tinham falecido, eles me ligavam, geralmente era de noite, então eu acabava tendo que ir para o laboratório, era um prédio de ciências básicas, de madrugada, sozinha, geralmente aquele prédio estava deserto, apenas o segurança para abrir a porta para mim, então era até um pouco sinistro. Aí vinha aquele isopor com gelo seco e os 2 ovários ali. O laboratório comprava esses ovários para utilizar para pesquisa. Então eu tinha que descascar aqueles ovários como se fosse uma laranja, eu tirava a córtex, que é a camada externa do ovário, que é ali que estão os folículos e os óvulos, picava eles em pedacinhos de aproximadamente 5 por 5 milímetros, porque há limitação técnica de preservar o órgão inteiro, então a gente tem que fazer esse picadinho, e fazia o congelamento a lento, que demorava umas 4 a 5 horas. Tem outros grupos que congelam, vitrificam o tecido ovariano, mas a maioria dos transplantes são feitos com tecidos que foram previamente congelados a lento. São técnicas diferentes para quem conhece do assunto e se interessa. Bom, então a partir dali eu manuseei tecido ovariano, eu tive que congelar, tive que descongelar, tive que fazer alguns experimentos para ver a viabilidade desses folículos congelados e descongelados. Participei do próprio transplante ovariano para 2 pacientes, usando técnica de robô, né? Bem interessante essa parte também, mas esse é assunto para outro dia. E ali eu tive que estudar muito sobre transplante ovariano, revisar as publicações, os primeiros experimentos feitos com animais, depois os primeiros transplantes, que inclusive foi o Dr. Oktai que fez o primeiro em 2020, foi a publicação, mas o transplante em si foi em 1999. Os nascidos vivos, que começaram a partir de 2004, hoje já tem mais de 100 bebês nascidos por essa técnica. E aí eu fiz 2 publicações, a primeira saiu em 2016, em que a gente relatou 2 gestações e nascimentos de pacientes do Dr. Oktai. Eu fiz esse trabalho com outros colegas. E depois, em 2017, saiu
o artigo onde eu fui a primeira autora, e o orientador foi o professor Oktay, em que eu fiz uma revisão de todos os trabalhos publicados sobre transplante ovariano, trabalhos que eu achei em congressos, que foram apresentados oral ou por pôster. Compilei toda essa informação e tentei calcular taxa de sucesso, taxa de gestações, taxa de nascidos vivos, taxa de malformações, taxa de recidiva de câncer, porque esse procedimento, como ele é muito recente e o congelamento já não é mais experimental nem na Europa nem nos Estados Unidos, mas o transplante em si ainda é, e a gente precisa ter certeza da sua eficácia e da sua segurança, tanto para as pacientes que vão receber esse autotransplante quanto para sua prole. Então, por isso que meu trabalho deu tanta repercussão. Mais de 25 outros estudos subsequentes citaram o nosso trabalho, porque foi a primeira vez que autores tentaram compilar todas as informações divulgadas mundialmente pelos diferentes grupos. Tem grupo por toda a Europa, em Israel, Japão, Austrália, Estados Unidos, na Argentina já tiveram nascido vivos, aqui no Brasil tem grupos, mas ainda não teve nenhum nascimento. Então deu bastante trabalho e a partir dali os grupos, né, que fazem o transplante começaram, além de divulgar a sua casuística, também ter um olhar para o que está acontecendo ao redor do mundo, qual é a evolução do transplante ovariano ao redor do mundo. Quando eu publiquei esse trabalho, inclusive ele foi referenciado no Daily Mail de Londres. Inclusive recebi uma ligação ou por e-mail da jornalista de lá, querendo saber mais informações, e ela publicou sobre o nosso trabalho, claro que de um modo um pouco sensacionalista e com alguns erros de interpretação. Por quê? As pessoas acham que qualquer mulher saudável vai poder congelar o seu tecido ovariano e depois usar quando estiver na menopausa, tanto para manter a fertilidade quanto para manter a produção hormonal. Mas isso não é bem assim, porque se a gente tira tecido ovariano de uma mulher saudável, talvez ela entre na menopausa mais cedo por conta disso. Então, a indicação de preservar tecido ovariano são para pacientes que têm alguma condição médica, né? Principalmente câncer, em que elas vão fazer um tratamento de quimioterapia ou de radiação da pelve e que esses tratamentos vão acabar deteriorando a função ovariana. Então, ela tem indicação de congelar um ovário inteiro ou congelar fragmentos de um ovário para depois, quando tiver com a sua condição de saúde normalizada, ela transplante, receba de volta esse tecido ovariano para restaurar a sua fertilidade e a sua produção hormonal, tá? Porque essas pacientes que vão atrás do transplante, elas vão estar com irregularidade menstrual, com sintomas de menopausa, sem menstruar totalmente, ou em alguns casos essas mulheres acabaram perdendo até mesmo os 2 ovários. E aí, imagina, com transplante elas conseguem engravidar. Então, é maravilhoso. E quais são as vantagens de congelar tecido ovariano sobre congelamento de ócitos? Primeira vantagem, que no tecido existem milhares de folículos e óvulos,
diferente de quando a gente induz uma superovulação. Por mais medicação que a gente use, a gente tem uma quantidade limitada de captação de óvulos para congelar. Segundo, quando tem uma urgência de iniciar a quimioterapia, é mais rápido congelar tecido ovariano, porque faz uma videolaparoscopia e no mesmo dia a paciente vai embora para casa. Claro que ela tem que estar numa boa condição física e de saúde para ser submetida a uma videolaparoscopia e uma anestesia geral. Terceira vantagem, as mulheres que já iniciaram quimioterapia não podem congelar óvulos nos próximos 6 meses, porque esses quimioterápicos podem lesionar o DNA daqueles óvulos. Então, a indicação é congelar tecido, porque aí os óvulos estão num estágio bem inicial de desenvolvimento, não estão em replicação e os quimioterápicos não afetam o seu DNA. Então, já falei do pool de folículos, já falei do tempo da emergência de iniciar a quimioterapia, da paciente que já iniciou quimioterapia. A quarta vantagem, então, é o único jeito de preservar a fertilidade de meninas que ainda não menstruaram, porque nelas a gente não consegue induzir ovulação. Quinta vantagem, se a gente faz um transplante ortotópico, ou seja, que colhe esse tecido ovariano de volta para o ovário remanescente ou coloque em algum local que esteja próximo das trompas uterinas, pode acontecer gestação espontânea, que não precise de técnicas de reprodução assistida. Na nossa revisão, né, e acompanhando, agora eu estou escrevendo um capítulo de um livro sobre transplante ovariano, então nessa minha atualização eu vi que existem mais de 100 nascidos vivos atualmente após transplante ovariano e destes, aproximadamente 60% foram concebidos de forma natural, sem precisar de fertilização in vitro. Então, isso é uma grande vantagem também, porque fica mais barato, mais prático e a paciente pode ter mais de uma gestação ao longo dos anos. Geralmente, o enxerto, ele dura de 2 a 3 anos, em média, mas existem relatos de pacientes que estão com a fertilidade e a produção hormonal ovariana ok por 5, 6 anos. Então, acho que eu dei uma boa elucidação sobre o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Um bom final de semana para todos e até mais!